Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, doutora. Doutora Aniele já chegou aqui. Vamos aguardar o pessoal chegando. Já vou te colocar aqui, doutora. Oi, Mary. Só mais um momentinho que o pessoal deve estar entrando aqui. Olá, boa noite. Estou te colocando aqui. Boa noite, pessoal. Oi, Anne, tudo bom? Oi, e aí, Vanessa, tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Conseguiu tudo direitinho? Estava em atendimento, né, até agora. É, faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Tá Mas deu, certo. deu tudo certo, sim. Ai, que bom. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal tá entrando, tá chegando. Oi, doutor Hugo, que bom você aqui. O pessoal tá chegando. Pessoal, eu vou pedir uma gentileza. Vai nesse aviãozinho aqui embaixo, indica para os seus amigos. Essa live vai ter um conteúdo muito bacana, eu acho que interessa a todo mundo, né? Intolerância alimentar é algo que atinge muitas pessoas e muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. Sentem um desconforto a vida inteira e nem sabem o que tem, né, Anne? Isso na verdade a gente está vendo, né, atualmente muitos pacientes com muitos desconfortos por vários motivos que a gente vai acabar falando aqui, né? Mas de fato existem aquelas pessoas que ainda não tiveram aquele start de que tem muitas flatulências, tem muitos empachamentos, intestinos muito ressecado, dores de cabeça frequente, rinite, sinusite crônica tem a ver exatamente com isso que a gente vai falar hoje, né? Tá ótimo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje eu estou aqui com a doutora Aniele D'Angelo, que é nutricionista, com experiência em consultório há 15 anos, mesmo tempo que eu de profissão. Aí, a nossa, estamos numa idade boa. Sim, verdade, Anne. E ela é mestre em ciências pela USP e também pela USP ela é pós-graduada em fisiologia do exercício, né, Anne? Fora os outros cursos e pós-graduações, né, Anne? Que eu sei que você não para de estudar. Ah, a gente que trabalha, né, com medicina não tem como parar de estudar, né? Então a gente está sempre se atualizando e cada hora é uma coisa nova que vem, né? Com Porque a certeza. ciência, principalmente no tema alergia, intolerância alimentar, tem muitas novidades, muita coisa a respeito de desbiose intestinal e que, né, a gente hoje levanta essa bandeira de uma saúde intestinal como um dos pilares para a gente ter saúde, né? Então, mil eventos por aí falando a respeito disso, né? Sim, com certeza. E então, doutora Aniele, vamos lá. Conta pra gente o que caracteriza uma intolerância alimentar. Porque muitas vezes a pessoa realmente acha que é normal se sentir empachado, estufamento, aquela distensão abdominal com frequência, e ela acha normal, ela acha que é porque comeu demais, né? Muitas vezes, e nem sempre é isso. Então vamos lá, né? Esse é um.
É um tema, um assunto que dá aqui pano para manga, né? Porque Sim. existem vários viés, várias controvérsias e assim, tudo muito se confunde na verdade, né? O que Aham. até que ponto é o fato da pessoa ter de repente uma baixa produção de enzima digestiva, que é o que a gente chama de hipocloridria estomacal, ou que de fato aquela pessoa tem uma intolerância alimentar a algum, né, algum alimento, ou alguns alimentos, o que de fato é, ou se ela comeu muito mesmo e tá Aham. empachada. Por isso que é importante a gente falar um pouquinho disso e depois dar até algumas dicas bem práticas, né? Mas o Sim. ponto as intolerâncias ou as sensibilidades, que a gente também pode falar de sensibilidades, Vanessa, nada mais são do que uma incapacidade que o nosso corpo pode passar a desenvolver no decorrer da vida em não quebrar, não digerir, não processar bem algum alimento específico, né? Aham. E aí a gente pode aqui ter uma categoria muito grande de alimentos que a gente pode colocar nesse meio aí das intolerâncias e das sensibilidades alimentares, né? Desde a história mais conhecida, que é a lactose, Aham. né? A gente também tem a sensibilidade ao glúten, a gente também tem a intolerância à sensibilidade à frutose, então aquelas pessoas que de repente comem, né, uma quantidade muito grande de frutas que têm um teor de frutose muito grande e que não consegue fazer a quebra dessa frutose, então essa frutose começa a fermentar, né? Ou mesmo fibras que a gente não tem essa capacidade de digerir. Algumas pessoas até passam a digerir melhor essas fibras, outras pessoas não conseguem digerir essas fibras. Então, você vê, não é só o fato, né, de a gente ter um alimento em si, mas são vários os fatores que podem desencadear aí uma intolerância alimentar, mas tem várias e vários Aham. porquês, né? A gente pode Aham. aqui pensar desde um fator talvez hereditário genético, que hoje a gente já sabe que talvez exista uma correlação aí importante com a genética, apesar de a gente já saber que genética não é destino, né? Aham. Mas hábito de vida, né? Ah, O com estilo, certeza. o O estilo ambiente, né, acaba influenciando muito a epigenética, não tem jeito. totalmente. Então, o ponto chave aqui, quando a gente fala de intolerância alimentar, Vanessa, é a gente pensar em desbiose. Independente da causa, existe aí uma desbiose, com certeza instalada, Aham. e é onde que a gente vai ter que acabar atacando mais, né? Para modular essa microbiota intestinal. E, obviamente, quando a gente consegue aí, e isso se faz necessário, descobrir qual é o fator dessa, o que está levando essa intolerância alimentar, fazer, pelo menos por um tempo, aí a exclusão, né, do alimento ou dos alimentos em questão e ao mesmo tempo atacar essa microbiota deixando ela mais saudável, né? Mas Uhum. existem vários os motivos Sim, de a pessoa poder desenvolver aí uma intolerância, uma sensibilidade alimentar. entendi. E conta pra gente qual a diferença entre intolerância, sensibilidade e alergia. Tá. Na verdade, quando a gente fala em sensibilidade, hoje a gente nem fala tanto, Vanessa, mais em intolerância, a gente fala em Aham. sensibilidade, Certo. tá? Porque são praticamente os mesmos, são as mesmas causas, é o mesmo termo, intolerância ou sensibilidade alimentar. O que diferencia aqui é da alergia, tá? Uhum. Então, de uma forma muito simples, a alergia alimentar, ela é mediada de uma forma muito intensa pelo nosso sistema imunológico. Certo. Tá? Então, existe aí uma incompatibilidade, de fato, ao menor contato que o nosso corpo tem com alguma proteína, né, vai desencadear uma reação alérgica, né, envolvendo IgE, né, uma reação alérgica importante, tá? Certo. Desde fechamento de glote, Uhum. inchaço, né, aquelas Que a urticárias, alergia né? é muito comum, principalmente a crustáceos, né? Frutos do Camarão. mar, camarão, o glúten, né? Ou quem é Aham. celíaco. Então, na alergia alimentar existe uma presença, uma participação do nosso sistema imunológico muito, muito devastador, tá? Uhum. O que é diferente da sensibilidade e das intolerâncias alimentares.
Não que você não vai, que não vai haver uma participação do nosso sistema imune, vai sim, mas acaba acontecendo mais desconfortos em nível gástrico, então refluxo, estufamento, empachamento, aquela coisa que a pessoa, né, fala que a barriga no final do dia está daquele tamanho, chega às vezes a aumentar, só para você ter ideia, às vezes 20 centímetros. 20 centímetros? Nossa. É uma Muitas coisa vezes a gente impressionante. acha que está sobrepeso, né? A pessoa, não, mas a pessoa acorda com a barriga bonitinha e ela vai Sim. dormir com 20 centímetros a mais de barriga, tá? Já vi isso. Aham. E aí o que que acontece, né? Na intolerância, você tem essa crise maior gástrica mesmo, e aí, obviamente, que depois que o que não foi ali digerido começa a ter uma fermentação das nossas bactérias, né? Elas começam a Aham. finalizar aquele produto que não foi digerido, e das duas, uma, né? Ou isso sai nas fezes, né? Na forma ou de diarreia, muitas vezes, ou cai na nossa circulação, porque essas bactérias vão acabar fermentando, por isso que dá essa sensação de Do empachamento, muitos estufamento. Aham. gases, né? E aí esse composto que teoricamente deveria estar, vamos falar bem de forma simples, pequenininho, processado, digerido, ele acaba caindo na nossa corrente sanguínea e aí sim isso migra para o nosso corpo todo, podendo aí, obviamente, ser instalado um quadro inflamatório generalizado, importante, ou atacar, de repente, alguma parte específica do nosso corpo. Aham. Então, por exemplo, rinite, né, sinusite crônica, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, várias doenças autoimunes, né, Autoimunes. que estão relacionados justamente com uma sensibilidade ou uma intolerância alimentar, tá? Mas, de a grosso modo, a diferença é que na alergia existe, de fato, uma participação muito intensa do nosso sistema imunológico no primeiro contato com esse alimento com o nosso corpo. E O já corpo já reage, né? reage de forma mais rápida. E já na intolerância é um processo um pouquinho mais lento, um Aham. Por pouquinho isso mais que é tão demorado. difícil perceber, né, que aquele alimento te faz mal, né? Exatamente. Então, assim, normalmente a pessoa tem reação gastrointestinal rápido. Em Aham. até 2 horas, a pessoa já está com queixa. Na intolerância ou na sensibilidade alimentar, tá, Vanessa? Na Certo. alergia, não, já é muito mais rápido. Só que os efeitos a longo prazo da intolerância alimentar, ela aí passa a já ter um envolvimento do nosso sistema imunológico importante, criando aí um quadro inflamatório, às vezes, né, generalizado, dependendo da quantidade de intolerância, de alimentos intolerantes que essa pessoa continua tendo aí o consumo, né? Sim, porque a inflamação, né, se torna crônica e vai causando um monte de outras doenças, né? Até doenças que é muito comum, doenças de pele, né, rosácea, melasma, né, Aham. problema de queda de cabelo, fora a desnutrição que a pessoa começa a ter, né? Porque nessa desbiose ela passa a não ter uma capacidade absortiva. Ela pode Com comer, certeza. e isso na verdade é uma coisa super interessante. Os pacientes falam, Aniele, mas eu me alimento super bem. A pessoa que não come muito açúcar, que não Uhum. come, não tem, né, uma ingesta de álcool muito excessiva, não tem fast food, proteína de origem animal moderado, e ela passa mal com esses Aham. alimentos. Então, às vezes, é porque ela não faz ideia de que, de repente, aquele alimento que teoricamente para ela é saudável está fazendo mal. Um Sim. exemplo muito típico disso são as lectinas, né? As lectinas, que são proteínas que a gente encontra em feijões, em castanha do Sim. Pará, castanha de caju, semente de Que abóbora, seriam a lentilha. alimentação saudável, né? Entre aspas, porque realmente é aquele ditado, né, Niele? A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. E nem todo mundo Também. absorve tudo, né? A gente é o que a gente come, o que a gente digere, absorve, Absorve. metaboliza, Metaboliza. e elimina.
Porque se você também não tem um sistema de detoxicação eficiente, Aham. aquilo também está te fazendo mal. Sim, é o acúmulo daquilo, né? Daquele Então, metabólito. então é um pouco, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Sim, com certeza. E a chave disso também é cuidar do intestino também, né, Anne? Tanto para o sistema imunológico, quanto para essas intolerâncias que talvez não afetem tanto esse sistema imunológico, mas que vão inibir a absorção de outras vitaminas, outros nutrientes, né? Micro e macronutrientes. É, não é à toa, né, que a gente tem mais células intestinais, mais bactérias, né, localizadas ali no intestino do que células no nosso corpo inteiro, né? Uhum. Existe essa ligação do nosso intestino com o nosso corpo inteirinho, né? Então, hoje a gente aborda muito a saúde intestinal porque ela mexe com tudo, energia, disposição, depressão, ansiedade, né? Rendimento no esporte, Aham. né? Resultados de emagrecimento ou de hipertrofia. Olha Então, só. controle da pele, uma pele muito acneica, uma pele com muita mancha, queda de Aham. cabelo, saúde da tireoide, enfim. Então, como isso tudo já está sendo sabido, né, pela ciência, não tem como a gente ignorar. Né? A gente precisa aprender a olhar para as nossas fezes, a gente precisa aprender a se sentir, come um alimento, dali 1 hora, tá em, né, Se observar, né, mais, com mais atenção, não comer tudo no automático, né, como muitas vezes a gente faz na correria do dia a dia e não se percebe. Comeu, engoliu praticamente, né, o almoço, por exemplo, e já sai para trabalhar e não percebe que aquilo, de repente, pode estar causando algum efeito que não seja tão legal assim. E dois pontos que aqui também eu acho legal destacar, que é a falta, a privação de sono, um sono nada reparador e uma descompensação do estresse, né? Aham. São dois gatilhos, assim, diretos quando a gente pensa em desbiose, né, intestinal. Então, hoje as pessoas, por causa do estresse, não são mais seletivas naquilo que comem, né? Aham. Perdem sua seletividade e comem rápido, o que piora a digestão dessa comida. Então, essa comida passa a não ser digerida, quase não produz suco gástrico ali. E aí, aquela partícula que era para ficar pequenininha é grande, e isso pode se tornar um fator alergênico ou de uma sensibilidade alimentar, né? E o sono Sim. não reparador, né? Que as pessoas acordam já cansadas e não percebem que dormir depois das 11 horas da noite, de fato, está se matando, né? Aham. Com certeza. Com certeza. A produção hormonal fica toda comprometida, né? Toda comprometida. Aí teu cortisol não fica modulado, né? Dia seguinte você acorda já ou cansado e com muita fome, e aí você perde o controle aí da fome e saciedade, e aí você vai escolher alimentos que são mais ricos em açúcares, alimentos mais ricos em farinhas, que são fatores importantes que podem desencadear aí a desbiose intestinal, né? Aham, com certeza. E Anne, tem muitas crianças, né, que nos primeiros anos de vida começam a apresentar rinites de repetição, sinusites de repetição, e aí passa por todos os pneumologistas da vida, vive tomando antialérgico, né, e depois acaba descobrindo tardiamente que pode ser o leite, né, essa intolerância ou essa alergia ao leite. E o que muita gente não sabe, né, Anne, que não é só a lactose que causa essa intolerância. Muitas vezes é a proteína do leite, É o mais comum. Eu vou mais te comum, dizer né? que é o mais comum Uhum. são as sensibilidades à caseína, que é a proteína, né? A caseína, Vanessa, ela é uma proteína grande, né? Sim. Ela é uma E proteína que totalmente inflamatória, né? e com uma propriedade inflamatória importante. Então, o que na verdade acontece, né? Porque tem gente que também toma o leite, criança que toma leite e não tem nada. Então, Uhum. obviamente que tudo isso vai depender de como que está naquele momento de vida da pessoa essa microbiota, Certo. tá? Por isso que às vezes umas pessoas toleram mais uma proteína alergênica e outras menos, tá? Se pega um Entendi. paciente que está com uma saúde intestinal, está em simbiose,
vamos falar assim, Aham. ela às vezes tem contato com uma proteína altamente alergênica, mas o próprio corpo dela se dá conta e reverte aí essa inflamação ali local e não deixa se tornar uma inflamação, né, sistêmica. Mas às vezes, naquele momento, e aí eu posso falar até de criança, obviamente, né? Porque a gente herda muito hábitos alimentares dos pais e também essa microbiota intestinal dos pais. Então, normalmente a mãe, quando ela tem um filho, principalmente se é de cesárea, ela já é uma mãe que já tem uma microbiota com disbiose, provavelmente essa criança, se não for com aleitamento materno exclusivo, toda aquela regrinha que a gente já sabe, provavelmente ela vai herdar essa microbiota. Então, ela já pode nascer com uma microbiota não saudável, em disbiose. Aham, Né? E entendi. é aí onde ela começa a desenvolver essas alergias ou as intolerâncias alimentares. Então, começa a ter o contato, por exemplo, né, com a história do leite, porque ela pode estar com uma sensibilidade ali momentânea da caseína, e ela vai consumir o leite, e aí essa caseína, por não conseguir ser digerida, não conseguir ser quebrada, ela vai ficar na nossa vilosidade ali intestinal, e a gente passa essa criança passa a desenvolver o que nós chamamos de intestino permeável, que é a Sim, tal do leaky gut, leaky gut. né? Que nada mais é do que perder aquela barreira de filtrar. O intestino, ele é uma barreira imunológica, né? Assim como a Sim. pele, o nosso intestino é cheio ali de buraquinhos, que são as vilosidades, né? E todas essas células, elas tentam ficar, o correto é elas ficarem juntinhas umas com as outras. Isso é o que forma essa barreira de proteção. Então, só passa nessas vilosidades, teoricamente, se essas partículas muito pequenininhas. Por isso que elas precisam ser digeridas. Aham. O que que acontece? A gente entra, por exemplo, com uma caseína, que tem uma atividade aí inflamatória importante. A caseína, o que que ela faz? Ela vai meio que afrouxando esses espaços. Então, essa peneira começa a não filtrar tanto. Sabe aquela peneira, quando você vai fazer um chá, né? Que a ideia é manter toda a erva em cima da peneira. Sim, mas ela passa. Algumas não passam? Aham, passam, que Essas são muito fininhas, né? E acabam passando. então, quando você tem uma peneira aí não muito eficiente, é isso que nós chamamos de leaky gut ou intestino permeável. E aí o Aham. que acontece é que essas partículas que teoricamente vão entrar no nosso sistema como sendo um corpo estranho, né? E aí vem esse corpo estranho, começa a ter reação de sistema imunológico, e aí aquela história, essa pessoa tem uma tendência a produzir muco, começa a ter a rinite. Acúmulo Aham. de muco, vem a sinusite. E a pessoa a criança mantém ainda, né, o consumo de leite, de lácteos, e a Vira caseína um ciclo vicioso, né? vira um ciclo vicioso, exatamente. Uhum. Eu descobri que o meu filho, Pablo, ele era intolerante ao leite, né? A proteína do leite, quando ele tinha 6 meses. 6 meses. Desde então, quando ele começou a tomar fórmula depois de 4 meses e meio, que ele não quis mais o leite materno, né? Mudou, virou a chave. Uhum. E quando eu comecei a dar fórmula para ele começou a ter várias crises de rinite, sinusite. Aí fizemos os exames, apareceu lá a proteína do leite mesmo, não era só a lactose, né? Então, desde então, ele toma leite de arroz, amêndoas, aveia, qualquer leite vegetal. Que são os substitutos ótimos, né? Aham, sim, E supre, né? Fazendo as combinações certas, supre. Mas o bom é que tem que diagnosticar e de forma sim, precoce. Quanto mais precoce, melhor. Porque senão, depois a gente vai ter um trabalhinho muito maior, né? Por muito mais tempo, para fazer essa inflamação, na verdade, acabar, né? Ou você amenizar aí os efeitos, né? De anos, às vezes, de um processo inflamatório. Porque você ainda percebeu logo, né? sim. Porque acho que no caso dele foi mais intensa as reações e você da área percebeu. Mas tem gente que não percebe, né? Sim, realmente tem um diagnóstico muito tardio, né? Muito tardio. Hoje em dia, né, existem maneiras de fazer um diagnóstico um pouco mais preciso, mais rápido,
Mas não é todo mundo que sabe disso também. Então, às vezes, a coisa vai piorando pela demora, né? De Com perceber esses certeza. sinais, né? Certo. E outro vilão, né, que a gente conhece bem, é o glúten, o famoso glúten. Conta pra gente como que é, assim, quais os sintomas mais comuns de uma intolerância ao glúten, né? E também depois conta pra gente o que é a doença mais grave, que é a doença celíaca. O celíaco é aquele que é alérgico mesmo ao glúten. Aham. Ao menor sinal e às vezes até o cheiro do glúten vai disparar em uma reação imunológica intensa, muito rápida, tá? Eu já atendi uma paciente que ela não podia sentir o cheiro de padaria. É mesmo. Só pelo olfato, o sistema imune já começava a produzir IgE, IgE, IgE em grande quantidade, e porque de tão intenso que é, né? Então, a Sim. maioria dos celíacos apresentam essa reatividade muito rápida, né? O menor sinal do glúten. A gliadina, né, Vanessa, que é a principal fração do glúten, a que mais tem, na verdade, no trigo é a gliadina, e a gliadina ela muito dá responsável por esse quadro alergênico muito importante nas pessoas dos celíacos, tá? Aham. E os celíacos muitas vezes eles apresentam nem é tanto esse problema de estufamento, ele tem mais crises absurdas assim de diarreia, crises mais alérgicas mesmo, de coceira, dermatite. Então, o celíaco é aquele que, de fato, ao menor contato com o glúten, vai disparar uma reação imunológica importante, tá? Sim. É o paciente que não pode comer nenhum alimento, né, preparado nem perto de um pão, de um glúten, né? O que limita um pouco a vida do paciente, porque ele vai num restaurante, de repente ele pediu lá uma carne, mas nessa mesma tábua ali de carne, no mesmo lugar, foi feito de repente alguma coisa com trigo, Aham. né? A pessoa tem chance de ter uma reação cruzada. Então, de fato, é um paciente mais delicado que acaba tendo uma vida um pouquinho mais complicada nesse sentido, Aham. tá? Eu li uma matéria uma vez que na Itália eles têm umas linhas muito boas de produtos sem glúten, né? E que elas não é permitido ficar na mesma prateleira que um pão normal. Então, o pão sem glúten está de um lado, o macarrão sem glúten está de um lado e os outros, os comuns, estão do outro, né? Para que realmente não tenha contato entre as embalagens, principalmente por causa do celíaco. E como você tem esses níveis, né, de reatividade, então de fato tem que tomar muito cuidado. Tanto que Aham. tem vários produtos que não contêm o glúten, só que são Sim. obrigados a vir ali no rótulo que contém glúten. Aveia, por exemplo, né? Aham. É Que um muitas vezes exemplo passou por um equipamento que teve contato com o glúten. que teve contato. Então você olha, mas não tem glúten, não tem nada de derivado do glúten, mas está escrito contém glúten, por isso, às vezes a maquinaria utilizada ali na indústria, né? Aham, com certeza. E qual E foi a sua outra pergunta, Vanessa, a que você falou do... sensibilidade à intolerância? As reações mais leves, Mais né? Que não são comuns. mais comuns. A gente vê desde refluxo, azia, Aham, dor epigástrica, essa fermentação excessiva, né, sim. estufamentos, e doenças autoimunes, eu destacaria aqui como sendo, né, uma das principais, né, Aham, a nível mais sistêmico. Então, dores articulares, né, numa artrite reumatoide, numa tiroidite de Hashimoto. A gente vê que existe aí são pacientes muito mais sensíveis e intolerantes a alguns alimentos, tá? aham. Certo. A enxaqueca também é um dos sintomas, Enxaqueca, né? muito bem lembrado. Enxaqueca, ãh, até mesmo, né, desenvolver um intestino irritável, né? Também Entendi. tem uma relação direta com intolerâncias e sensibilidades alimentares, dermatites, né, de descamação, né, principalmente de juntas, aquela coceira de juntas, né, no meio Aham, atrás do joelho, né, nessa parte aqui do cotovelo. São reações bem típicas de pessoas que têm algum tipo de intolerância alimentar.
O glúten, ele inflama todas as pessoas? Pois a princípio sim. A diferença é que tem algumas pessoas que conseguem trabalhar melhor essa inflamação. Então, o que que a Certo. gente tem que lembrar aqui, né? Que infelizmente o glúten de hoje ele é diferente. Ele é um Sim, glúten geneticamente modificado, né? A condição genética do glúten é diferente. E o que se sabe, o que está se vendo na literatura é que, de fato, as nossas microvilosidades, as nossas enzimas digestivas, não conseguem fazer um processamento perfeito desse glúten, tá? sim. Então, o que vai fazer mal para todo mundo, em termos de inflamação, vai. O que acontece é que algumas pessoas não sentem essa inflamação, porque conseguem reverter de alguma forma. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, fala assim: ah, um final de semana que eu comer uma pizza, tá tudo bem. Mas se eu comer a pizza, mais a esfirra e o macarrão, eu já acordo na segunda-feira inchado, Sim. né? Então, Acontece comigo. né? Eu, Então, eu zero o pão, não como. Eu não sou muito chegada a macarrão mesmo também, mas o pão eu zero o pão durante a semana. No fim de semana, se eu tomar uma cerveja ou comer um pão, na segunda-feira meu rosto está desse tamanho. né? Mas se você comer um pãozinho, provavelmente você não vai sentir isso. Aham, Então, óbvio que tudo isso depende, essa reatividade também vai depender de uma série de coisas. Vai depender, como a gente falou, se você está no momento de estresse na sua vida ou não. Se de fato a sua microbiota está mais equilibrada ou não. ou Se de não. repente você está tendo outros fatores alergênicos associados ou não. Então, mas de fato você tem assim momentos. Eu falo que é para as pessoas que eu recebo que a gente tem o diagnóstico de uma intolerância alimentar, em teste, inclusive, e a pessoa às vezes entra em desespero, porque, né, deu lá lácteos e a pessoa adora os queijos. Falo, Sim. calma, porque às vezes ela é muito pontual também, essa reação. Né? A Aham. gente fazendo um trabalho aqui de exclusão por um tempo e trabalhando essa microbiota, depois a gente reintroduz e testa, porque muitas vezes isso acontece. A pessoa, a gente faz esse tratamento por pelo menos aí 3, 4 meses e vai reintroduzindo aos poucos. E aí ela Entendi. pode se tornar um pouco menos intolerante. E Sim, isso ela faz talvez não coma com tanta frequência, mas ela pode ter os momentos de prazer dela sem sentir reações tão fortes, sem né? sentir grandes efeitos. E aí eu vou Uhum. ensinando, obviamente, a pessoa a ter a como controlar isso. Então, de repente, utilizar, fazer até algumas estratégias com fitoterápicos que vai ajudar nessa modulação também. Né? E a gente vai rotacionando essas estratégias e vai tornando esse intestino menos permeável, então ele vai ficando menos intolerante, menos intolerante, vamos Menos dizer assim, intolerante. né? Isso mesmo. E também tem, além da a frutose também, que causa realmente um estufamento, e nem todo mundo sabe disso, né? Nem todo mundo espera, porque só se ouve falar muito do glúten, do leite, Uhum. né? E a É. frutose também. Tem pessoas que comem realmente uma fruta, um pouco mais de açúcar, né? E realmente se sentem mal. Porque na verdade a gente absorve a frutose com a participação de alguns receptores lá no nosso intestino, tá? Aham. Então, se você entra com uma carga muito grande de frutose numa única só vez, e essa pessoa tem essa sensibilidade à frutose, ela vai saturar essa vilosidade desses receptores. E aí é onde vem essa fermentação excessiva. Algumas bactérias específicas vão lá e começam a fermentar demais. Entendi. E aí ou resta produzir muitos gases nessa fermentação, ou na verdade isso tudo vai ser eliminado e muita gente acaba tendo cólica e crise de diarreia logo em seguida. Entendi. E também agora, assim, se conhece muito mais sobre eles, né? Os FODMAPs. Mas nem todo mundo conhece. E É, acaba muitas vezes come coisas super saudáveis, tem uma alimentação super equilibrada, porém continua sentindo aquele estufamento, né? Aquele mal-estar.
E nem imagina que um alimento que parece tão inofensivo pode causar aquilo, né? Na verdade, o que que aconteceu, né? Com esse surto aí de pessoas passando mal nessa parte intestinal, uma universidade, a Universidade de Monash, na Austrália, Monash University, eles começaram a categorizar esses desconfortos relacionados aos estufamentos e começaram a avaliar o que que as pessoas consumiam, né? Sim. E aí começaram a perceber que, na verdade, eram pessoas que tinham hábitos de consumir carboidratos que fermentavam muito. Aham. Feijão, lentilha, grão de bico. Existem algumas categorias. Eles, na verdade, categorizaram esses carboidratos, tá? Então, o que que é o Food Map? Food Map. F de fermentáveis, O de oligosacarídeos, D de disacarídeos, M de monossacarídeos, o A de end, P polióis. Então fizeram essa classificação, por isso eu até tenho minha colinha aqui quietinha. Gigante. Eu até tenho minha colinha aqui, né? Então, por Aham. exemplo, o O de oligosacarídeos, a gente tem os frutanos e os galactanos, alho, cebola, grãos, leguminosas de forma em geral. Os polióis, por exemplo, a gente tem aqui os adoçantes da vida, xilitol, maltitol, eritritol, o abacate também está nesse meio, né? Aham. E Os, nisso, essa questão dos polióis, né? Só te interrompendo um pouquinho, imagina? é interessante nessa evolução, né, da nutrição, dos estudos, né, das pesquisas, em que realmente as pessoas começam até a fazer brincadeiras, né? Tipo, qual o vilão da vez, né? Uma hora o ovo é vilão, outra hora é o glúten, né? E com essa evolução toda, eu me lembro muito que eu acho que menos de 8 anos não se falava dessa sensibilidade aos polióis. Tanto é que os polióis eram colocados nas formas farmacêuticas assim, Verdade. a rodo, né? Xilitol era usado como um adoçante super seguro e nós tivemos que ir realmente modulando nossas fórmulas. Tanto é que hoje nossas fórmulas são totalmente clean label, né? Livre de polióis, livre de qualquer adoçante que seja realmente cause algum malefício mesmo para o paciente. Então é muito interessante essa evolução, né, com os estudos novos, aí a gente Pois vai, é. Porque vai o xilitol, mudando. até pouco tempo atrás, o xilitol ele era o queridinho, né? Que muitas Sim, nutricionistas indicavam. Ah, vamos passar, tirar a exatamente. sucralose e começar a usar o xilitol. Só que para Uhum. muita gente o xilitol ele fermenta. E Sim, aí, o que que acontece? Nesses food maps, então existe, né, para quem até entrar, tem até um aplicativo bem legal chama Monash University, coloca lá, Monash University Food Map. Tem um aplicativo que você baixa e mostra quais são os principais, né? uhum. Então, por que que a gente está falando aqui dos food maps? Porque existe a melhor forma da gente modular essas intolerâncias alimentares, Vanessa, é fazer o protocolo Low Food Maps. Sim, Ou seja, quer fazer uma diminuição desses carboidratos altamente fermentáveis. E qual que é o intuito dessa dieta Low Food Map? É a gente mexer no nosso microbioma, uhum. tá? E mexendo nesse microbioma, você consegue responder melhor a todos esses desconfortos e a responder melhor a essa inflamação ali crônica. Uhum. Olha, meu irmão acabou de perguntar aqui, Anne, qual o melhor adoçante no momento, né? Pois Seguro. é. Pois é, né? Eu falo que sempre é melhor não acostumar o teu paladar a nada doce. A nada. Melhor nada. Mas se tiver que usar, vamos ser bem realistas. Eu gosto daquele monkey fruit, como que é? Que é daquela fruta, gente, me deu um branco aqui. Monkey fruit, sabe qual que é? Qual é? Que é um adoçante, nunca viu, Van? Não. Ele é novo no mercado brasileiro, que é uma fruta, se eu não me engano, Uhum. da Indonésia, que desenvolveram açúcar. Olha só. Monk fruit. Uhum. Ele não dá esse estufamento, nada, então é uma opção, mas não é todo mundo que conhece, não é em mercados que a gente vai encontrar. Uhum. Mas assim, se não for o caso, vai de repente para um açúcar de coco, né? Um açúcar
demerara orgânico, então, mas sempre com Desde que quantidade. não se consuma muito, né? Desde que você consuma uma quantidade muito reduzida, Aham. porque senão é açúcar igual. Pode comprar um açúcar de coco, mas vai dar pico glicêmico, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Sim, com certeza. E aí o que a gente estava falando do protocolo Low Mas, Food Map, né? Porque existe aí um trabalho mesmo a ser feito por no mínimo 4 meses de exclusão dessa lista desses alimentos que são ricos em food maps. Então, assim, ele é um protocolo de exclusão, ele não é um protocolo fácil, inclusive tem que aham. tirar cebola e alho, imagina, Nossa, envolve muita coisa. né? Então, precisa ter uma orientação, precisa ter a ajuda de um bom profissional, um nutricionista para fazer esse a cardápio, né, completo para não causar nenhuma deficiência nutricional, né? Mas eu vou te dizer que é o protocolo mais efetivo para mexer com o nosso microbioma e para melhorar essas sensibilidades e intolerâncias alimentares, viu? Olha que bacana. E no caso das intolerâncias e alergias também, existem vários exames disponíveis hoje, né? Quais que você mais indicaria, Aniele? Então, para ver as alergias, tem que fazer a medição do IgE. Aham. Então, tem alguns já no mercado. A gente não vai falar nome, né? Uhum. Mas existem alguns no mercado. Não, os tipos mesmo. Os tipos, para avaliar. Então, assim, na verdade, tem esses que a gente. Os tradicionais. Então, por exemplo, se a Sim. pessoa come o glúten em grande quantidade e tem lá um indicativo de desconforto, né? É uma reação ao glúten, tem que fazer aqueles nossos tradicionais, que, né, de exame de sangue de laboratório comum, mas também uma colonoscopia também, né? Se faz necessário para fazer biópsia, né? Mas Aham. também tem alguns exames específicos. E aí vai para, no caso das alergias, tem que medir a fração IgE, tá? E aí tem Certo. lá uma categoria, uma lista de pelo menos 90 alimentos, os principais, tal. Nas intolerâncias, a gente já não tem esses exames de laboratório comum. Então, são Aham. exames mais específicos, que têm até 200 e poucos alimentos. Tem vários tipos, né? Até os gastros às vezes nem gostam muito de trabalhar com esses exames, porque Aham. eles falam que, na verdade, a gente sempre vai produzir algum IgG, que é o que a gente avalia no caso das intolerâncias, Sim. quando se come um alimento. Então, a gente come qualquer alimento, vai ter ativação dessa imunoglobulina imunológica, que é o IgG. E quanto mais o paciente estiver inflamado, a chance é É maior. Podem maior. aparecer várias intolerâncias, né? Dependendo do Exato, momento. exato. Então, o que é legal é a gente sempre selecionar um teste, se for pedir, que mede o maior número de IgG possível, porque tem vários tipos. Não Aham. só uma fração, ou só IgG2, IgG4. Quanto mais a gente conseguir medir dessas frações, melhor. É um teste mais confiável. E aí é isso, Vanessa. O que que acontece? Às vezes o paciente ele está tão inflamado, tá com uma desbiose tão importante, que, coitado, a gente olha o exame dele, vem tudo ali, Tem que tirar desde... tudo. Não, e assim, isso às vezes gera pânico, em até, além do paciente ficar em pânico, porque ele sempre chega com o resultado em mãos, né? Então, ou seja, ele já Sim. não dormiu algumas noites. Ele já viu tudo, ele já avaliou o exame, né? Do Já jeito vai... dele. E ele entende que, como tá tudo vermelho ali, ou laranja, que são as piores cores, ele nunca mais vai poder comer aquilo. É E verdade. até nutricionistas que não têm tanta experiência também entram em pânico. Porque fala, Uhum. e agora? Como que eu vou modular essa dieta? O que que eu vou dar de comer para esse paciente? Mas o ponto é, quando isso acontece, o que que o exame está nos dizendo? Que existe o intestino permeável. Sim. Então a gente tem que tratar o intestino, essa permeabilidade intestinal. Óbvio, se deu lá glúten, né, e ovos, e você avalia na anamnese, no recordatório alimentar, que a pessoa vive de ovo e glúten, óbvio que você vai fazer de cara essas restrições. E você vai Sim. deixar aqueles outros alimentos que até deram positivo no teste, mas não na categoria pior, você deixa. E aí você vai avaliando o sintoma do paciente.
tirou Aham, já o ovo, tirou o glúten, os principais alergênicos, principais que deram no exame, e fazendo essa modulação dessa microbiota, vai acompanhando o sintoma do paciente. Se ele estiver tendo melhora, para que que vai tirar aqueles outros que às vezes só deu alterado? Porque de fato o intestino está muito permeável. E aí qualquer coisa que esse paciente comer vai uhum. reagir, vai dar uma Vai inflamação de inflamar. tão permeável que esse intestino está. Aham. E para as pessoas que acabam retirando o glúten, muda a vida, né? Muda a disposição, muda tudo. É impressionante. Impressionante como o inchaço da pessoa vai embora. Em 15 dias, assim, é outra pessoa. A pessoa não tem normalmente ânimo para fazer uma atividade física, né? Aham. Eu já cheguei a ter feedbacks tão legais assim de pessoas muito depressivas que Sim. tinham um desânimo muito importante, um grau de ansiedade muito importante, e só pelo fato de se modular esse microbioma e tirar os alimentos mais inflamatórios, a pessoa começou a se sentir muito mais feliz. E Aham. faz sentido, né? Inclusive crianças hiperativas também, É né? verdade. O glúten ele pode causar hiperatividade. O próprio autismo, né? A gente já vê crianças autistas que quando fazem essa restrição aí do glúten tem uma melhora, né, de Sim. cognição importante, né? Então aí Uhum. mostra o papel inflamatório do glúten que a gente veio falando, né? Aham, com certeza. E, Aniele, existe uma relação entre intolerância alimentar e obesidade? Completamente, né? Porque assim, como que você vai relacionar, na verdade, até o processo de emagrecimento no indivíduo super inflamado? Então, na Aham, verdade, os adipócitos, eles têm uma relação direta com o processo inflamatório. Então, você entendi. mexe mesmo em nível até genético, né, desses adipócitos, você aumenta a expressão de adipócitos com o intestino permeável. Ah, entendi. Fora todo o processo que desencadeia após a inflamação, que é o edema. Então, a pessoa fica mais edemaciada, já tem a gordura por si só, que é um Aham, tecido altamente inflamatório, a pessoa ainda tem uma intolerância ali persistindo nessa inflamação, intensificando essa inflamação, então você começa a interferir nesses adipócitos, inclusive, né? Então, uhum. fora que a gente já sabe hoje que fazendo consegue mais ou menos mapear como que é essa microbiota dos indivíduos obesos. Entendi. Então, hoje a gente já tem estudos que mostram, né, em doenças autoimunes, como que é a tendência dessa microbiota. Nos obesos, como que é a tendência dessa microbiota e as suas possíveis Uhum. sensibilidades, né? Então, existe uma correlação direta, porque mexe justamente com essa parte de adipócitos, né? Aham. O doutor Aumenta, né, sua Dionísio excreção, né? aumenta. O doutor Dionísio perguntou se você faz inflamograma. Eu não faço. Eu não faço. Infelizmente, ainda não. Certo. E eu li também, Aniele, que à medida que a Peraí, gente. desculpa, Van. Desculpa. Cortou. Você não faço o quê? O? Inflamograma. Ah, que é a Esse eu nunca medição ouvi dos. falar. Não, mas é o inflamograma porque o que eu faço, obviamente, é a medição dos marcadores inflamatórios. Aquele Aham. padronizado, se é esse que o doutor Dionísio está se referindo, aquele padronizado, eu não faço, porque existe um padronizado, né? Sim. A Andrea também perguntou aqui se você pede PCR. Peço PCR, apesar de ser, né, muito inespecífico, mas é um dos marcadores que a gente pede, algumas interleucinas, Aham, como interleucina. IL-6, TNF-alfa, homocisteína, ferritina, TSH, né? Apesar de nutricionista ter um problema aí com os laboratórios, a gente não poder, pelo plano de saúde, pedir, mas a gente dá o nosso jeitinho e pede esses marcadores inflamatórios, sim. Então, esses, até voltando para a questão do Dr. Dionísio, não sei Aham, qual ele está falando de forma específica, mas esses são marcadores que normalmente eu peço, porque existe, né, um inflamograma que é, na verdade, uma série, né, de marcadores, né, mas é um já, acho que já fechado, é um protocolo aham. fechado, né. Ah, entendi. E
É que hoje é muito mais fácil para você identificar, né, uma intolerância ao que é também, né? Hoje existe uma variedade imensa de exames, né? Uns melhores do que os outros, né? Nem todos são tão específicos e tão sensíveis. E aí, mas assim, ó, esses exames não são exames baratos, são Aham. exames que têm Não, um custo, né? sim, Então, nem sempre a gente consegue atender, dar uma certeza para o paciente com base no exame, porque ele às vezes não consegue fazer este exame, tá? aham, Por isso que, é que eu sempre falo, a clínica, ela é soberana. sim, Então, obviamente, se eu vejo que o paciente está com muito estufamento, está com um hábito intestinal ruim, tem aí marcadores sanguíneos alterados, né, de inflamação, como por exemplo a homocisteína, uma ferritina, e eu vejo que a alimentação dele tem ali vários possíveis inflamatórios, eu não vou, eu já posso fazer minha intervenção aham, com sem um certeza. exame específico, né? E a gente tem que, às vezes, suspeitar de alimentos que, às vezes, não faz tanto sentido. Quer ver um que é bem Sim, comum? Né? As castanhas, né? sim, castanhas. Castanhas, outro, abacate. Tem gente que não Aham. tolera. Banana, eu vi banana já, pessoas alérgicas à banana. Então assim, Aham, por isso que a clínica ela é soberana. E às vezes, sem os testes na mão, eu falo até para o paciente, ó, vamos com calma, tem que aham. ter paciência, porque, primeiro, não é do dia para a noite que a gente faz uma modulação intestinal e que vai resolver tudo rápido. Às vezes demora. Às vezes a gente está lidando com um hábito de vida, de anos que esse paciente tem, Sim, né? E que não vai ser simplesmente 30 dias de uma alimentação diferente que vai resolver que vai deixar essa microbiota saudável. Então a sim, gente é. A precisa de, modulação imunológica não é do dia para a noite, né? não é do dia para a noite, a gente precisa de tempo, né? Mas o que a gente já percebe são melhoras. Às vezes, Sim. em 15 dias de um protocolo Low Food Map, por exemplo, você já tem respostas muito boas. E tem gente que vai começar a responder com 4 semanas. Olha só. Por É, isso tem que a a variação individual, né? Por isso que a clínica ela é soberana a qualquer exame, porque uma vez que está fazendo efeito, e aí a gente consegue comparar entre os exames dos marcadores, né, inflamatórios. Você pede lá o marcador inflamatório no início e depois, a cada 2 meses, deu diferença, está dando resultado, então, essa exclusão, ou essa Aham. diminuição do contato com o fator alergênico em questão, né? E existe alguma forma de, além de cuidar do sistema imunológico e da microbiota, de prevenção, né, dessas intolerâncias, dessas alergias? Aí tem, Vanessa, eu vou te dizer que vamos lá, alguns itens aqui que eu sempre falo, eu seleciono. O primeiro deles, uma alimentação variada, diversificada. Sim, Esse é um dos pilares de uma nutrição saudável. E, em função da correria do dia a dia, as pessoas ignoram isso. sim. Tem uma alimentação muito monótona, come todo dia a mesma coisa, né? Não tem uma variedade de nutrientes. E a própria microbiota intestinal precisa dessa variedade. As nossas bactérias, elas são exigentes. Elas não gostam sempre dos mesmos nutrientes, né, dos mesmos alimentos. Por quê? Porque existem, assim, tem bactérias mais específicas. Por exemplo, a digestão de proteína de origem animal, as protobactérias, elas são as queridinhas. Então, se você começa a ter uma alimentação, está fazendo a dieta low carb ou uma cetogênica e só come carne, 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 essas protobactérias vão subir tanto que vai causar uma desbiose intestinal. Então, isso acontece com tudo, com todos os alimentos. Né? Se você priorizar muito um grupo alimentar, a tua microbiota ela não vai ser diversificada. E a gente precisa diversificar a nossa microbiota, porque ela vai ajudar a não ter esse intestino permeável, tá? Então, Uhum. diversificar a alimentação é algo importante. O outro ponto importante é você garantir os pré e os probióticos, né? Então, você garantir, por exemplo, bastante não consumo de fibras, o que é muito difícil, não é fácil,
ter um consumo de fibra suficiente, então muitas Uhum. vezes tem que fazer uma inclusão aí de uma complementação, né? Mas garantir uma quantidade de fibras, de água suficiente, também hidratar bem, Sim. garantir aí uma digestão eficiente, então tomar muito cuidado com aqueles pacientes com hipocloridria estomacal, Uhum. porque É que acaba não digerindo, né, o alimento. não digere o alimento e aí você acaba tendo a maior chance de desenvolver as intolerâncias. Modular o estresse. Então, pessoas muito estressadas, muito ansiosas, cuidado, né? De repente começar uma meditação, melhorar a tua, né? Até para melhorar a qualidade do sono reparador. Cuidar muito da última refeição do dia, né? Um jantar até por volta aí de 6, 7 horas da noite, com alimentos mais leves, sem crus, sem, de preferência, alimentos de, né, proteína de origem animal, porque vai pesar na digestão, né? Aham. E atrapalha demais o sono. E atrapalha demais o sono, porque a energia, ao invés de estar aqui, vai na digestão, porque demora no mínimo 4 horas para digerir uma proteína de origem animal. Então, garantir a modulação do estresse com uma noite de sono reparadora, né? Fazer atividade física, Com certeza, né? que ajuda demais também nessa modulação do estresse e também ajuda nessa microbiota intestinal. A gente já vê hoje que a microbiota de atletas tem algumas vantagens, Olha só né? que legal. E o principal, talvez, Vanessa, não sei se é o principal, mas tentar excluir ao máximo os nossos sabotadores, né? Aqueles Aham, principais alimentos, né? Aqueles mais ricos em açúcar, em gorduras principalmente saturada, né? Muita bebida alcoólica, né? Os fast aham. foods, os pacotes, esses Sim, que básicos, são todos triviais. inflamatórios, até para uma pessoa que está super saudável, com o intestino super saudável, né? Ela pode ter uma inflamação ali, realmente. E são alimentos que não fazem bem, né? Então não adianta só a gente pensar em estratégias anti-inflamatórias. A gente tem Aham, que pensar em estratégias justamente para retirar esses inflamatórios. Não é só colocar, né, os chazinhos, a comida saudável, mas aham, precisa também retirar os principais inflamatórios, né? Então acho que essas sim. dicas ajudam muito a não ter a desenvolver essas intolerâncias, né? Com certeza. É mais exclusiva mesmo, porque eu vejo nos últimos anos vão surgindo vários alimentos empacotados, lógico, então as dietas ficaram muito inclusivas. Você sempre está adicionando alguma coisa. Então aquela simplicidade da alimentação, que é a comida de verdade, ela se perdeu um pouquinho, É né? verdade. Então, em tudo você adiciona um aditivo, alguma coisa tá ali. Sempre surge alguma coisa no mercado, né? A Que gente tem que desembrulhar menos e descascar mais. com certeza. Anne, a gente tem 1 minuto e pouquinho aqui, 40 Nossa, já, segundos. Vanessa. Passou rápido, né? Anne, eu quero agradecer muito. Tá? Quer deixar mais algum recado final? Olhem para suas fezes. Já que a gente está falando Aham. de intestino, olhem para Sim, suas fezes, olhem para sua digestão. Olhe, perceba se você está mastigando o alimento de forma rápida ou não. Comece a fazer essa autoanálise. Se você está apresentando dores aleatório, está fazendo uma atividade física que não é tão extenuante, mas está sentindo muita dor. Comece a reparar mais nos seus sintomas, porque a gente precisa se avaliar. Eu acho que o melhor médico somos nós mesmos, né, Vanessa? sim. Eu acho que é A a gente, autopercepção, né? Tem que se observar, e né? buscar ajuda quando é necessário, né? Com certeza, com certeza. Anne, muito obrigada. Um prazer estar aqui com você, que é uma grande amiga. Muito legal a nossa live, muito divertida, tá? Obrigada, Vanessa, eu que agradeço, viu? É sempre um prazer, ainda mais você, que é uma querida que eu adoro, você sabe. Obrigada. E pessoal, obrigada pela audiência. Qualquer dúvida, sigam a doutora Aniele D'Angelo. Ela sempre publica vários assuntos ali interessantes, tá bom? E qualquer dúvida, pode perguntar para ela que ela responde. É isso aí. Um beijo, Tá obrigada, bom? Van. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.